Pega a visão do canal de Guerreiro. Eu estou a mais 2 devocionais para passar para um amigo meu começar a administrar o canal e fazer algo que implemente de uma forma que fique mais didático para mim e para você. Hoje eu quero falar, aprenda a ser sábio como o ribeiro. A palavra de Deus nos diz em 1 Samuel 17,40: então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então eu como muitos outros pregadores, a gente sempre prega sobre os seixos, que tem um teor profético, as 5 pedras, toda aquela representatividade, a pedra que foi lançada pelas mãos do Davi, derrubou o gigante, todos esses detalhes. Mas eu queria trazer, a palavra de Deus ela se renova, sempre, né? Ela sempre se renova. Eu queria trazer algo que eu aprendi e compartilhar com vocês. Sempre falamos das pedras, mas o ribeiro também nos traz muita sabedoria. Aprenda a ser sábio como o ribeiro. Por quê? Primeiro ponto interessante. Os seixos lisos são lisos porque as águas passando ao redor, por cima ou por baixo, foram tirando as arestas dos seixos, que tornou ele liso e eficaz. E por que foi tirando as arestas e as pontas da pedra? Porque há uma sabedoria do ribeiro. O ribeiro dá uma lição para nós que diante de intempéries da vida, nós precisamos aprender a contornar. Se aquele seixo, quando ele foi jogado a primeira vez, grandão ou tamanho, ele era áspero. E o ribeiro, ele contornou. Se foi um problema na vida dele, pelo curso que o ribeiro estava seguindo, ele não parou. Ele contornou. Tá vendo isso aqui? Vamos supor que isso aqui é um seixo, uma pedra. Hoje eu vou fazer ilustrativo. Ele contornou e continuou o caminho dele. E assim é que nós temos que fazer diante de muitos problemas. Muitas vezes aparecem pedras no nosso caminho, situações, circunstâncias. Às vezes que você o seu tempo não é necessário de se perdido com situações que não vai te levar a nada. Você nem conhece algumas pedras que aparecem no seu caminho. Vamos dar um exemplo, uma briga de trânsito, né? Às vezes está aquela briga de trânsito, as pessoas enfurecidas, às vezes acaba em morte ou você fala um palavrão. Tem que ser sábio como o ribeiro, contorna e segue o caminho, não para não. Não perca o seu tempo com quem o tempo vai afinar ele. Eu particularmente, eu aprendi, eu era bem bruto, eu ainda tenho umas explosões, mas eu estou trabalhando nisso. Eu era bem bruto no trânsito, antes de me converter. Tem irmão que ainda continua, mesmo depois de convertido. Parece que quando senta atrás do volante, o cara vira aquele desenho lá do médico e o monstro. Enfim, o devocional dessa manhã, eu quero que você tenha a sabedoria do ribeiro também. As circunstâncias que vêm na tua vida, aprenda a contornar e não para. A lição que o ribeiro nos dá para afinar seixos, primeiro, aprenda a contornar. Segundo, não pare. Não pare. Não pare de fluir. Não desperdice o seu tempo com pedras no seu caminho. Aprenda a contornar, aprenda a seguir o rumo, né? Essa situação não merece o teu tempo, principalmente como pessoas, às vezes, como o Thiago Brunet estava falando hoje, que eu peguei essa ilustração do que ele estava falando, não merece o teu tempo, segue o rumo, não para, né? Ou também tem outro, eu estava acompanhando alguma ilustração, falei, não toque o tambor para doido dançar. Vou repetir. Primeira lição é do ribeiro. Aprenda a contornar, não desperdice seu tempo, porque às vezes com pessoas que você nem conhece, pode desencadear uma briga, uma morte, alguém ferido, ou mesmo um cristão vai falar uma coisa e depois se arrepende. Não perca o seu tempo, seja prudente como um ribeiro, aprenda a contornar. Outra coisa, não toca tambor para doido dançar. Tem gente que está procurando, está provocando, principalmente assim, eu na minha época, eu trabalhei de segurança na Broadway, na boa parte, até quando eu comprei a minha casa eu trabalhei um pouquinho para poder pagar de segurança na Broadway o grupo conhecia o meu temperamento.
E eles me inflamavam, porque eles me inflamavam, ô Eduardo, isso aqui tá errado. Eu me lembro uma vez que o dono da Broadway, eles me inflamavam e falavam, Eduardo, isso aqui tá errado, e eu ficava doido, tá errado mesmo, vamos lá. Aí eu tomava a frente e eles não iam. Eu me lembro até uma vez que não sei se foi o valor que a gente estava querendo ganhar lá, porque virava madrugada trabalhando, e eles me inflamaram tanto, me deixaram tão nervoso que eu quase que fui pra cima do dono da Broadway lá, e fui falar com ele, exaltado, mas como isso aqui tá tudo errado. Aí quando eu olhei, foi a última vez que eu fiz isso, quando eu olhei, ninguém foi comigo. Eu falo, mas olha rapaz, fiquei olhando de longe assim, olhando pra situação, olhando pra mim, falei, rapaz, os caras entenderam um gatilho meu, não entra nesse gatilho. Eu toquei tambor pra doido dançar. Mas você sabe o que aconteceu? Naquela situação, eu não me lembro que requisição faz anos, isso, tô com mais de 30 e poucos anos. Aquela equipe que não me acompanhou foram todos mandados embora. E eu continuei trabalhando, e quando eu comprei minha casa, precisei voltar, voltei. Hoje a Karina, que era gerente da casa, eu vejo ela, a gente se fala, vejo os netos dela na rede, né? Às vezes o temperamento te leva para algum lugar, outros não, mas não pare com as pedras no teu caminho, aprenda a contornar e não toca tambor para doido dançar. Tem gente que sabe os seus pontos fracos, vai te provocar para que esse lado, às vezes, que ainda Deus está trabalhando, aflore. Esse é o devocional desse dia. E eu estou te falando, eu estou vindo de uma experiência agora que eu não vou nem... Deus sabe todas as coisas. Quase que eu toquei tambor para doido dançar na porta da minha casa. Esse é um mês muito difícil para mim, mês de setembro. É um mês que eu perdi o meu filho Kaique com 19 anos, 18 para 19 anos. E hoje de manhã, levando a minha filha para a escola, dois jovens fumando maconha lá, e eu fiquei doido. Mas graças a Deus está tudo bem, pedi perdão para os jovens lá, porque me lembrei dos meus filhos, tive o amor, eles não entenderam que eu estava amando a vida deles, eu tive o amor que eu tive, de tanto que eu falei para o meu filho não seguir esses caminhos, e vai potencializando, e deu no que deu. Mas Deus é bom o tempo todo. E o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida é ensinamento. Sabedoria é o ensinamento praticado. Se você se deparar, logo após haver esse devocional, com pedras, não para. Contorna, segue o teu caminho. Se você se deparar com pessoas que estão te inflamando, te deixando nervoso, querendo colocar o tamborzinho na tua mão para você bater ele e dançar, não faça isso também. O recado está dado. É difícil? É difícil. Mas existe uma palavra que... A palavra de Deus são rios que fluem do trono de Deus. Eu creio. E nós somos as pedrinhas, como Jesus bem chamou Pedro, né? Você é pedra, né? E é uma confusão, né? Que ele falou, sobre essa pedra, falando dele, eu edificaria a minha igreja. Não era Pedro, era Jesus. Mas enfim, esse é assunto para um outro devocional. Pega a visão do canal do Guerreiro e espero que você, com esses minutinhos do que eu passo para você, você escute, entenda e pratique, né? Que é até a regra que o Hernandes Dias Lopes nos fala, né? Ensinar, entender e praticar. Pega a visão do canal do Guerreiro, um ótimo setembro e que Deus nos abençoe e seja um dia abençoado.